Hoje eu vou conversar com vocês sobre extração de siso. Quando eu devo fazer uma extração de siso? Sempre eu preciso tirar? Essas são algumas dúvidas, que vocês nos trazem. Quando o dente está erupcionado, eu tenho que tirar em todas as situações? Quando ele está incluso ou sem incluso, eu preciso tirar? Sempre que eu vou usar um aparelho, eu preciso tirar o siso? Não. Tudo vai depender da situação, do posicionamento do dente. Então, assim, não existe uma regra que a gente possa colocar em todos os casos. A gente tem que avaliar toda a situação da boca do paciente para indicar ou não. Com relação à indicação clínica, muitas vezes, dependendo do tamanho da boca do paciente, do arco, o siso ele fica numa posição muito posterior. E com isso, dificulta para o paciente fazer uma higienização. Ou então, até pela falta de espaço, ele fica vestibularizado, que é um termo técnico. Mas eu vou falar de uma maneira bem simples para que vocês possam entender. Quando ele fica girado para fora e nos inferiores, ele também pode ficar viradinho para fora, para a bochecha, ou numa posição inclinada para a região da língua. Então, se a gente não consegue fazer uma boa higienização, a gente precisa remover. Deixando muito claro que tudo que eu vou falar aqui só se aplica a siso. Essa conduta a gente não toma com nenhum outro dente no arco dentário, só exclusivamente com siso. É muito comum o siso, que é o terceiro molar, ele não se formar. Então, tem pessoas que não têm nenhum dos 4 sisos, tem pessoas que têm 1, tem 2, podem ter 3, ou podem até ter os 4. Por exemplo, tem o superior e não tem o inferior, ou já extraiu o inferior, ou tem os 2, se houver um espaço adequado no arco, ou se tem um e não tem o outro, é tirar aquele. Por quê? Vai começar a descer, porque ele procura o antagonista, que é o dente do arco contrário. Outra situação, não tem o de cima e tem o siso de baixo, a mesma coisa, precisa tirar o de baixo porque ele vai começar a subir, demora mais, porque é contra a gravidade, mas isso também acontece. Uma outra situação também é quando ele está semi-erupcionado. O que eu quero dizer com isso? Saiu só uma pontinha para fora da gengiva e o resto está lá dentro. Mas o que acontece? Estando só uma parte para fora da gengiva, entra placa. O paciente não consegue fazer uma higienização na parte que está interna, porque está coberta por gengiva. Pela falta da higienização, vai começar a cariar o que está lá dentro, podendo até chegar essa cárie ao nível do canal do dente. Não tem como intervir porque está dentro da gengiva. Pode também provocar cárie no dente vizinho, dependendo da posição desse siso. Então, sempre que ele estiver semi-erupcionado, a gente indica extração. Normalmente, os sisos erupcionam por volta dos 18 aos 21 anos. Mas, atualmente, a gente tem percebido clinicamente que essa erupção tem começado mais cedo. Às vezes, a gente faz uma radiografia panorâmica, que é o melhor exame para a gente diagnosticar isso. A gente vê que o paciente tem espaço para o dente erupcionar, os dentes estão todos corretos, ele está nessa posição vertical. Então, nem sempre a gente precisa tirar se ele estiver nessa posição, porque se ele tem espaço para sair e ficar adequado, não está mexendo com o dente anterior, que é o segundo molar, a gente pode aguardar a erupção. Quando ele está numa posição horizontal ou assim na diagonal, a gente percebe que ele não vai conseguir erupcionar porque ele vai bater no segundo molar, ou ele está bem deitado. Então, nessas situações, tanto o inferior como o superior, a gente precisa fazer a extração do siso. Aí também os pacientes perguntam, mas por que eu preciso tirar? Eu não sinto nada. Realmente, não vai sentir nada, mas ele pode causar um problema no dente vizinho, que é o segundo molar. Se ele estiver numa posição mais próxima à coroa do dente do segundo molar, ele pode provocar uma cárie
E às vezes o paciente precisa até fazer um canal nesse dente por conta da cárie que aconteceu. Se ele estiver numa posição pegando na raiz do segundo molar, ele começa a reabsorver a raiz do segundo molar e nesse caso o paciente perde o segundo molar. Então, sempre que a gente percebe que o dente está numa posição mais inclinada, que ele não vai conseguir erupcionar por conta dessa impacção, é uma indicação. Ou se a gente está fazendo também uma movimentação ortodôntica e o siso está encostado no segundo molar, a gente também precisa removê-lo. Porque se a gente movimentar ele um pouquinho mais para trás, ele vai ser forçado contra o siso, provocando uma reabsorção nele. Que a gente opta pela extração do siso é quando ele está numa posição muito posterior, houve uma cárie muito profunda nele e que precisa fazer canal. Então, aí a gente tem os pontos a serem analisados. A anatomia do siso, ela costuma ter uma variação nos canais, costuma ter uma raiz mais curva, às vezes tem um ângulo de quase 90 graus. Outras situações é pelo próprio posicionamento. Às vezes o dente tem uma anatomia mais semelhante à dos outros molares, porém, devido ao posicionamento dele, abertura de boca mais limitada, a gente não tem espaço para entrar com o instrumento endodôntico, né, que é a lima, porque normalmente a gente tem que entrar numa posição de trás para frente, então a gente não tem essa angulação que opta pela extração do siso. Outra situação que é muito importante a gente comentar quando fala de extração de siso é um nervo que passa aqui embaixo e tem uma proximidade muito grande com o siso, que é o terceiro molar. Eu vou mostrar para vocês a radiografia. Esse nervo, ele vem dessa região e nerva até aqui à frente. Então, ele é responsável pela sensibilidade que a gente tem nessa parte externa da bochecha, nos dentes todos, na parte da língua. Na radiografia, essa imagem aqui, essa linha aqui. A raiz do siso, ela fica, na maioria das vezes, muito próximo a esse nervo. Só que a gente também tem que avaliar uma coisa. A radiografia é um exame bidimensional, ela é achatada. Então, a gente, pela radiografia panorâmica, não tem condições de dizer se realmente o dente está em contato com o nervo ou não, né? A raiz do dente. O dente pode estar na frente do nervo, ele pode estar atrás ou realmente pode estar em contato. Quando a ponta da raiz dele está em contato com o nervo, na hora da extração, por conta dessa situação anatômica, pode lesionar o nervo e o paciente ter o que a gente chama de parestesia. A parestesia é o paciente permanecer com a sensação de anestesia. Quem já tomou anestesia embaixo sabe que anestesia toda essa região e leva aproximadamente umas 4 horas para passar. É muito raro nesses casos ficar essa região toda, normalmente fica ou a parte da língua ou uma região dessa parte de fora, o lábio ou alguns dentes. E em casos bem extremos que fica, existe um tratamento para isso. É uma medicação e pode também ser feita a aplicação de laser. Isso também ajuda o nervo a se regenerar. E o nervo se regenerando, ele volta à sensibilidade normal. Uma coisa que também é importante deixar bem claro, quando existe uma parestesia e a gente passa um tratamento, não é aquela coisa assim imediata. Tomou a medicação ou fez a aplicação de laser, imediatamente já vai voltar a ter a sensibilidade. Não é assim que funciona. Isso pode levar semanas, meses, pode levar anos e pode não voltar. Mas, dependendo da situação do dente na boca, mesmo correndo esse risco, a gente precisa tirar. Aí, às vezes, o paciente pergunta, mas não tem um meio de eu saber com certeza se eu vou ter ou não parestesia? Tem. É a tomografia. E através dela, a gente vai saber se o dente realmente está em contato com o nervo.
Mas, clinicamente, não vai mudar muita coisa, porque se é uma indicação real da extração do siso, tendo a parestesia ou não, a gente precisa fazer. Agora eu vou mostrar aqui nas radiografias, para ficar um pouquinho mais fácil para visualizar e entender. Então, aqui, essa é uma situação onde o siso ele está inclinado, está na horizontal, na verdade. É uma indicação de extração porque a ponta dele já está em contato com o segundo molar, que é esse dente aqui. Ele já está com uma pontinha para fora. O paciente está com o dente semi-incluso, ele pode começar a cariar, como vocês veem aqui, essa imagem escura já é uma cárie que formou no siso, que inclusive já está chegando no canal. Toda essa área escura aqui no segundo molar é uma cárie causada pelo siso. Isso aqui, depois da remoção do siso, a gente tem que avaliar bem, porque a gente vê, inclusive aqui próximo, a divisão das raízes que é a furca, uma área também escura. Tem que ver se esse dente já não está perdido. Por isso que a gente diz, a posição do siso encostando no segundo molar é uma indicação muito precisa de extração do siso, para evitar tanto a cárie dele como do dente anterior. Também aqui é o superior, então vocês percebem como a posição do siso encostando no dente anterior pode causar problemas maiores do que apenas extraí-lo. Aqui o paciente tem o siso de baixo, mas por conta dele ter perdido o segundo molar aqui, o siso tombou. E o superior, ele acaba ficando sem o antagonista, que é o dente de baixo. Então, aqui é uma indicação de extração desse siso também. Acho a mesma coisa, é um siso, aqui é um segundo molar. Agora, observem, ó, mesmo estando erupcionado, já provocou uma cárie no dente anterior. Aqui, não tem o siso de baixo, olha como o superior extruiu. Então, é uma indicação de tirar o siso daqui. O inferior, ele também está numa posição horizontal. E aqui, vocês observem que já começou a provocar uma cárie. O siso superior, ele também precisa ser removido porque ele está sem antagonista. Do outro lado, vai extrair os dois também. Normalmente, o paciente tendo os 4 para serem removidos, a gente tira o superior e o inferior no mesmo dia de um lado, dá um intervalo para o paciente se recuperar e faz o superior e o inferior do outro lado. Dá o siso inferior, o siso superior, aqui é a mesma coisa, o inferior e o superior. Isso que eu queria dizer sobre os dentes do siso, né, que são os terceiros molares. Acho que deu para vocês entenderem quando que a gente tira, quando que a gente pode manter na boca. Lembrando que nós temos 4 terceiros molares, 2 superiores e 2 inferiores, um do lado direito e um do lado esquerdo.